Vamos a mais uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020, questão 42. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também três outros pontos, O, A e B. OB está a 2,4 metros. Então, vou colocar aqui. OB igual a 2,4 metros. E OA, 0,8 metros. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B. Então, vou colocar assim, FB, produzindo momento MB. O menor valor da força que deve ser aplicado no ponto A. Então, qual o valor da força que tem que ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB? Então, ele quer que o momento em A seja igual ao momento em B. É isso que ele quer. Qual a força para isso? Bom, o momento, ele é uma grandeza que depende da força aplicada, e essa força tem que estar perpendicular, tá? Ela tem que ter a componente perpendicular, vezes o braço da força. Isso aqui, o D, é a distância do ponto de aplicação da força, que no caso aqui, né, seria inicialmente P, até o ponto de rotação, onde vai rotacionar, tá? Então, eu tenho uma força aplicada em B, e aqui, ó, eu tenho o braço de aplicação dessa força. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui a força aplicada em A, e aqui eu tenho o braço de aplicação da força, tá? Então, cuidado. Para que haja momento, eu tenho que garantir que eu estou trabalhando com a componente transversal, tá? Transversal a quê? Ao braço da força. E o que é o braço da força? É a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação. E eu tenho que garantir que o momento da força aplicada em A seja igual ao momento da força aplicada em B. Então, FA dA é igual a FB dB, tá? A força em A é o que eu quero achar. dA é 0,8. A força em B é 20. E dB é 2,4, tá? Então, a força de A vai ser 20 vezes 2,4 dividido por 0,8. E aqui, como eu falei para vocês, eu gosto sempre de dividir antes de multiplicar, tá? Então, se eu dividir 2,4 por 0,8, eu tenho, então, 20, vou botar aqui embaixo, 20, né? Se eu dividir 2,4 por 0,8, vai dar 3, né? Porque, como os dois têm o mesmo número de casas decimais, é a mesma coisa de multiplicar 24 por 8. E 24 por 8 dá 3. Então, a força tem que ser de 60 e a unidade newtons. Então, notem que esse valor, né, da força, ele é bem maior do que a força que tem uma distância de aplicação maior. Por quê? Porque quanto maior a distância, maior o momento. Se eu estou aproximando, né, do ponto de rotação, eu vou ter que compensar aplicando uma força maior. Então, o gabarito é a letra D, e essa questão teve 44% de acerto. Então, ela foi considerada aí de nível médio, tá bom?